Esta é a Mesquita Valaduna em Jacarta. Seu telhado está em ruínas. O musgo cobre as paredes, e a água do mar flui por todos os cantos. A última vez que as pessoas oraram aqui foi em 2001, quando o local estava acima do solo. Hoje é um sinal de alerta. Sinaliza o que poderá acontecer à capital da Indonésia se as coisas não mudarem rapidamente. Porque embora Jacarta enfrente o mesmo aumento do nível do mar, como outras cidades costeiras ao redor do mundo, não é bem isso que estamos vendo aqui. Jacarta está afundando. E está afundando há Jacarta está afundando. E está afundando há décadas. Estas áreas azuis mostram o quanto a cidade afundou desde a década de 1970. Quanto mais escura a área fica, mais ela cai. Veja quanto caiu hoje. A maior parte dos naufrágios acontece aqui na costa norte, onde Jacarta encontra o mar de Java. Aqui a terra está afundando cerca de 25 centímetros por ano, desestabilizando a área, danificando casas e destruindo a vida das pessoas repetidamente. O piso continua indo para cima. Construímos de novo. Foi inundado de novo. Para onde nós podemos ir, meu netinho? Muitos moradores aqui são pescadores que precisam viver no litoral para ganhar a vida. Mas mais para o interior, os mais de 10 milhões de residentes de Jacarta também estão em risco. Uma grande parte da cidade e as casas de milhões de pessoas poderão estar submersas até 2050. Jacarta fica em uma planície pantanosa em terras costeiras baixas. Possui 13 rios que passam por ele. Mas a razão pela qual a cidade está afundando é que a maioria das pessoas aqui não tem água suficiente. A maioria dos habitantes de Jacarta não tem acesso a água limpa e canalizada. Em vez disso, eles obtêm água cavando poços como este. As bombas penetram profundamente no solo para extrair a água armazenada nos aquíferos. Camadas subterrâneas de rocha que retêm as águas. Os espaços porosos da rocha são preenchidos com ele. Multiplique isso por alguns milhões e você terá um problema. Pense na rocha como uma esponja encharcada. Quanto mais água é extraída, mais ela esvazia, fazendo com que o solo se compacte e desmorone e o solo acima dele afunde. As bombas por si só não deveriam ser capazes de fazer isso. Embora algumas camadas da terra nunca recuperem a água, os aquíferos geralmente são reabastecidos naturalmente quando chove. Mas em Jacarta isso está se tornando cada vez mais raro. Durante décadas, Jacarta tem vindo a desenvolver-se a um ritmo acelerado, e agora está coberto de concreto. Portanto, a chuva que normalmente encheria os aquíferos não está sendo absorvida. A situação piorou tanto que nas áreas costeiras propensas a inundações, como a comunidade pesqueira Muara Baru, as pessoas construíram pontes improvisadas para se deslocarem pelos seus bairros. Combinado com o aumento do nível do mar, também tornou as inundações durante a maré alta e as estações chuvosas muito mais perigosas. Como em 2007, quando Jacarta sofreu uma das piores inundações em sua história moderna. Uma tempestade e uma maré alta fizeram com que rios e canais ao redor da cidade transbordassem, matando 80 pessoas. Estou cansado, magoado, exausto. Hey, yeah, yeah. Maxim já perdeu sua casa no naufrágio e agora dorme em seu barco de pesca. 10 anos atrás a água não chegava até aqui, meu netinho. Aí a gente construiu tudo, tava pra cima da água. Aí agora tudo alagou de novo e a gente tem que construir de novo. Inondo teve que reconstruir a sua casa diversas vezes. O bombeamento de águas subterrâneas está colocando em risco a sobrevivência de Jacarta. Mas para entender como chegou a esta situação, para começar, você tem que voltar séculos. Nos anos 1600, quando as potências europeias colonizavam o mundo, os holandeses assumiram o controle do que era então a cidade portuária de Jakarta. Eles arrasaram e em seu lugar construíram Batávia, uma sede para seu crescente império. Eles começaram a governar os indonésios, povos chineses, indianos e árabes que viveram lá durante séculos, e construíram sua nova cidade no estilo holandês, com casas estreitas ao longo de uma rede de canais. Os canais foram usados, mudaram-se para o sul da Batávia, onde começaram a desenvolver um novo centro administrativo colonial. Mas apesar das mortes e das doenças, os holandeses continuaram a deixar os canais sem tratamento. Em vez disso, começaram a usar água encanada.
Na década de 1870 desenvolveram o primeiro abastecimento centralizado de água, com canos de ferro para distribuir água às residências. Os canos forneciam água potável e banheiros internos, mas os canos estavam concentrados nessas áreas, para onde os holandeses se mudaram. A população indígena foi deixada em assentamentos informais, chamados campons, longe da água canalizada, e isso criou um novo tipo de divisão na cidade. Os residentes nativos dependiam de vendedores ambulantes para obter água, mas na maioria das vezes eles eram forçados a obter água dos canais negligenciados. Demorou décadas até que os canos fossem finalmente construídos nessas comunidades, e quando existissem, seriam apenas algumas fontes públicas. Isso continuou até 1949. Após um conflito armado, os holandeses finalmente reconheceram a independência da Indonésia e partiram. O legado que deixaram foi uma cidade em expansão, construído em pântanos e segregado pelo acesso à água. Com isso, agora, os habitantes de Jacarta tinham que lidar. Nas décadas seguintes, a população de Jacarta disparou. Mais pessoas precisavam de mais moradias, mais lojas e mais ruas. E a cidade se expandiu rapidamente. Mas a sua infraestrutura hídrica ainda não serve a maior parte da cidade. Este gráfico mostra quanto da população de Jacarta tem água canalizada. Era de 12% na década de 50 e ainda hoje está abaixo dos 50%. Muitas das pessoas têm acesso à água canalizada. Não tem outra escolha senão continuar a bombear água subterrânea para sobreviver. E a cidade continua a afundar. A situação ficou tão ruim. O governo indonésio falou em mudar a capital de Jacarta para a ilha vizinha de Bornéu. Mas isso não ajudará os milhões de pessoas que vivem em Jacarta. Para salvar a cidade, em 2014, o governo anunciou um projeto, em colaboração com o escritório de arquitetura holandês, construir e reforçar 120 quilômetros de diques, para impedir que a água inunde a terra à medida que afunda. Mas até agora, apenas estes 10 quilômetros foram reforçados, como este em Muara Baru. O problema é que, tal como o resto de Jacarta, o paredão está a afundar-se. O projeto também inclui um ambicioso plano de 40 bilhões de dólares. Construir um muro de 38 quilômetros em forma de um enorme pássaro, para proteger a costa das inundações. Mas este projeto pode levar até 30 anos para ser concluído. E nessa altura, Jacarta poderia ter perdido a maior parte das suas terras costeiras. Jacarta continuará a afundar até que as águas subterrâneas parem de ser bombeadas. E as águas subterrâneas continuarão a ser bombeadas, até que o governo forneça uma alternativa. Isso já foi feito antes. Na década de 1950, Tóquio conseguiu impedir o afundamento severo fornecendo água encanada. Taipei, Xangai e Bangkok são outras cidades da região. Jacarta está livre do domínio holandês há pouco mais de 70 anos. Mas a forma como os holandeses construíram a sua cidade, dividiram-na e restringiu sua água, o atormenta até hoje. Jacarta está afundando no mar, e até que o seu governo descubra como fornecer água limpa e canalizada aos seus cidadãos, essa continuará a ser a sua realidade.